Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Gotas de Orvalho, de Andréa Rodrigues. Noite escura, quando estrelas estão a brilhar, sinto o perfume de teu amor espalhado no ar. No vento forte que corta as matas, no som dos rios, das folhas cascatas, te sinto assim, envolver. Em qualquer canto estás perto de mim. Eu sei que te encontrarei nas noites de chuva a cair, nos dias de sol a me aquecer, nas gotas de orvalho no amanhecer, jardins em flores perfumar, das brisas suaves vou lembrar, de ter esperança pra sonhar, em paz, alegria vou voar. Noite escura, quando estrelas estão a brilhar, sinto o perfume de teu amor espalhado no ar. Um vento forte que corta as matas, no som dos rios, das folhas cascatas, te sinto assim, te envolver. Em qualquer canto estás perto de mim. Eu sei que te encontrarei nas noites de chuva a cair, nos dias de sol a me aquecer, nas gotas de orvalho no amanhecer, jardins em flores perfumar, das brisas suaves vou lembrar, de ter esperança pra sonhar, em paz, alegria vou doar. Eu sei que te encontrarei nas noites de chuva a cair, nos dias de sol a me aquecer, nas gotas de orvalho no amanhecer, jardins em flores perfumar, nas brisas suaves vou lembrar, de ter esperança pra sonhar, em paz, alegria vou doar. Leitura da página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. No serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 3. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções, junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem,
contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimo-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Queridos irmãos, vamos unir os nossos pensamentos em oração e mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus e assim nos conectarmos com os nossos guias espirituais e os espíritos benfeitores, trabalhadores do Centro Espírita Isaac Lima. Nessa corrente de vibrações positivas, possamos emanar o amor, gratidão, a harmonia, sentimentos de otimismo e a fé que nos sustenta na jornada da nossa evolução. Amigo Jesus, que tantos ensinamentos de amor nos deixou em sua passagem pela terra, pedimos o seu auxílio e amparo para enfrentarmos as tribulações do nosso dia a dia. Senhor Jesus, ajuda-nos a fortalecer nosso ânimo para que possamos mudar nossas atitudes e pensamentos quando estivermos esmorecidos. Te pedimos, querido amigo, que nos envolva no seu amor e que possamos compreender que não há injustiças, pois todas as provas são escadas que devemos subir a cada dia um degrau, aprendendo com os nossos erros e assim melhorarmos a nossa conduta. E não nos esqueçamos de auxiliar o próximo, que o Senhor colocou no nosso caminho para servir de aprendizado da caridade e do amor verdadeiro. Envolva-nos, Mestre, para que possamos vibrar energias positivas em prol de irmãos que estejam sofrendo e necessitando de auxílio nesse momento. Envolva também todos os irmãos que irão participar dessa reunião, para que sejam intuídos com os bons pensamentos e assim possamos todos colher da melhor forma os ensinamentos aqui transmitidos. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Olá, meus amigos do Isaac Lima. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e que a espiritualidade boa e amiga esteja presente conosco. E que bom podemos estar aqui juntos através dos meios tecnológicos que nos ligam pelo pensamento e principalmente por estarmos aqui para ir angariando conhecimento sobre a doutrina espírita, que nos esclarece sobre os ensinamentos do Mestre Jesus para que possamos nos modificar, nos transformar em pessoas melhores, que possamos mudar a polaridade negativa dos nossos pensamentos. Agradecemos ao Pai esta oportunidade. O tema do nosso estudo de hoje é liberdade de consciência e se encontra no Livro dos Espíritos,
parte 3ª das Leis Morais, questões 835 a 842. Utilizamos também como referência o livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, e, é claro, textos de Joana de Ângeles e também observações do Espírito Miramês. Então, vamos começar. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos sobre esse tema nos diz assim: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? E aí a espiritualidade responde: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Opa! Aqui nós temos uma definição do que é consciência. Consciência é esse aí, pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Mas sabemos definir o que é pensamento? Então vamos lá procurar essa definição de pensamento? Pensamento, de acordo com Emmanuel, é a faculdade de pensar logicamente, refletir, força criadora, construtora que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que juntamente com a vontade são elementos plásticos e organizadores. Vamos entender melhor o que Emmanuel nos quis dizer? Pensar significa submeter algo ao processo de raciocínio lógico, exercer a capacidade de julgamento, dedução ou concepção. De uma maneira geral, pensar é a nossa capacidade de avaliar, criar, raciocinar, resolver problemas complexos e nem tão complexos assim. Aprendemos com a doutrina espírita que a capacidade de pensar é do espírito. É o espírito, princípio inteligente do universo, criado por Deus, que pensa. Quando encarnados, utilizando o corpo físico, o espírito utiliza o cérebro para expressar as suas ideias, o seu raciocínio, é o seu instrumento. Em alguns casos, quando a alma encontra o aparelho de carne, o cérebro, com alguma disfunção, alguns impedimentos, ele não vai conseguir expressar bem o seu pensamento. Mas o espírito nunca deixa de pensar. O pensamento é a expressão da alma, já dizia Descartes: penso, logo existo. Leon Denis vem nos falar que o pensamento é criador, não atua somente em nós, influencia nossos semelhantes para o bem ou para o mal, mas influi principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente e futura. E o que você está construindo? O que nós estamos construindo? Modelamos nossa alma, o seu invólucro, com os nossos pensamentos. Então, já entendemos o que é pensamento. Voltamos agora para a resposta do Livro dos Espíritos sobre a consciência. Então, consciência é um pensamento íntimo. De acordo com Leon Denis, a consciência é o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer. A consciência é a capacidade de nos reconhecermos, de nos percebermos como uma individualidade milenar, filhos de um Pai amoroso e bom, que nos criou simples e ignorantes para que possamos alcançar a perfeição, e que escreveu nessa nossa consciência todas as leis naturais, capazes de nos direcionar para uma vida iluminada. É na consciência que estão os germes, as virtudes, estão as leis. Está lá, confirmando esse tópico lá no Livro dos Espíritos,
que nos diz assim: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Já está tudo dentro de nós. Basta exteriorizarmos, desenvolver essas sementes, adubando, cuidando, regando, para que nossas ações passem a ser coerentes com as leis divinas. Joana de Ângeles nos fala sobre o momento da conscientização. Ela nos diz que é o instante a partir do qual conseguimos discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio. Alcançaremos, assim, o ponto elevado na condição de ser humano. Esse é um efeito natural do nosso processo evolutivo. Essa conquista nos permitirá avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade. O nosso maior bem é a nossa consciência. Mas enquanto a gente ainda não adquire esse momento de conscientização, oscilamos muito entre o bem e o mal. Mas por que fazemos isso? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Todos nós, seres ainda em evolução, temos o lado luz e o lado sombra. As vozes dúbias e conflitantes que falam na nossa cabeça, tantas vezes retratadas nos filmes e histórias como o anjinho e o diabinho, uma diz para ir e a outra para ficar. Arriscar ou desistir, parar ou correr, treinar ou comer pizza, falar a verdade ou mentir, abandonar ou persistir. Estas vozes interiores são muito influenciadas pela nossa história, pelos valores que nos foram transmitidos, pelas experiências vividas, por tombos e percalços. Os preconceitos que temos sobre o que é certo e errado, moral ou amoral, atiçam este duelo interno que às vezes confunde a nossa cabeça e nos leva a tomar decisões equivocadas. É mais ou menos como acelerar e puxar o freio ao mesmo tempo. Pensando em um carro, por quanto tempo ele vai aguentar sem quebrar esse processo? E pensando em uma pessoa, o que vai acontecer com o organismo depois de tantas batalhas internas? No início de nossa caminhada espiritual, deixamos as sensações de prazer falar mais alto, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, e passamos a utilizar a inteligência, que está em desenvolvimento, apenas para o nosso proveito, para o proveito pessoal. Mas, graças à nossa consciência, nos é possível avaliar o que estamos realmente fazendo, se estamos fazendo certo ou se estamos fazendo errado, né? Ela está dentro de nós. Porém, muitas vezes nos auto-sabotamos. Vamos aos exemplos? Se analisarmos a conduta de um especialista em problemas respiratórios, que conhece intelectualmente os danos provocados pelo tabagismo, pelo alcoolismo e por outras drogas aditivas, e que apesar disso usa ele próprio qualquer um desses flagelos, eis que ainda não logrou a conquista da consciência. Os seus danos culturais são frágeis, de tal forma que não dispõe de valor para fomentar uma conduta saudável. Por extensão, a pessoa que se permite o crime do aborto sob falsos argumentos legais ou de direitos que se faculta, assim como todos aqueles que estimulam ou executam, incidem na mesma ausência de busca da consciência, comportando-se sob a ação do instinto e às vezes de astúcia, de acomodação, mascarados pela inteligência. É autossabotagem. Fazemos algo errado, mas usamos a nossa inteligência para articular os motivos de estarmos errando. Porém, a nossa consciência irá sempre acender o papel do alerta. Está errado. É como aquele grilo falante da história do Pinóquio. O grilo representa a consciência do Pinóquio. Trabalhe para que esse grilinho, a sua consciência, seja o seu melhor amigo. Os melhores conselhos e escolhas estão disponíveis dentro de cada um de nós.
Faça o que deixar seu coração leve e o que fizer você feliz, independente do tempo, dos riscos e do contexto. Opte pelo que fizer o seu olho brilhar e o seu coração bater mais forte. Se deixe levar, se perdoe, se respeite e comece mais forte e mais leve. Ouça a voz da sua consciência. Tenha empatia, se coloque sempre no lugar do outro. Não fira ninguém, não magoe. Pense e procure na sua consciência os acertos, as leis divinas. Reconheça o que tem dentro de você. Lembre-se sempre, todos somos livres para pensar. E com relação à nossa liberdade de pensar, a questão 833 nos diz isso. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias, pode-se-lhe deter o voo, não aniquilá-lo. Ou seja, a liberdade absoluta está no pensamento. Mas vamos nos lembrar que todos somos responsáveis pelo pensamento. Porém, Deus, nosso Pai, conhece tudo o que estamos fazendo e pensando, e Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Isso também está lá no Livro dos Espíritos. Cuidemos dessa força poderosa, pois a nossa consciência pode ser encarcerada ou nós podemos estar aprisionando a consciência do outro. Vamos entrar nessa questão da liberdade da consciência? Um dos grandes desafios que a sociedade moderna tem enfrentado, entre outros mais graves, é claro, é aquele que diz respeito à liberdade de consciência e, por extensão, a de expressão e conduta. Divaldo Franco, grande divulgador da doutrina espírita, nos diz que, graças às conquistas democráticas, podemos propagar os nossos conceitos em decorrência do pensamento, desde que não venhamos a ferir o direito alheio. Porém, são muitos aqueles que se tornaram vítimas dessa liberdade, ao expressar as suas ideias à sociedade. Quantos há de plantão os cerceadores da liberdade dos outros, tentando cercear-lhes esse direito adquirido através dos séculos, procurando imputar apenas as suas ideias. São proclamadores do direito deles e rudes atacam toda e qualquer expressão que não corresponde às suas paixões. Fazem-se agressivos, voltando-se contra os idealistas e arrasando-os ou tentando fazê-lo. Como os seus propósitos não são de iluminar consciências, partem para o ataque a pessoas e a sua conduta, fazendo acusações mediante as quais os insultam e buscam manter intermináveis discussões nas quais exaltam as próprias qualidades, como se fossem os únicos que pensam e se apropriam de tudo o que lhes deve passar pelo crivo da aceitação. Não podendo discutir apenas no campo das ideias, perseguem os idealistas e estão sempre dispostos a sacrificar quem se encoraja a opinar livremente. Assim, ocorre em todos os campos do pensamento. Convém recordarmos que não se combatem ideias, senão com outras ideias superiores, pois quando as ideias são nobres, despertam simpatia e credibilidade pela força do sentimento e a legitimidade do seu conteúdo. Precisamos entender que devemos permitir a outrem o direito à liberdade que se desfruta, não lhe maldizendo o comportamento, muitas vezes sob a injunção de inveja e do despeito, travestidos de verdade e defesa do que abraçam. Vale a pena repetirmos o pensamento de Voltaire a respeito do tema. Não estou de acordo com o que dizes, porém defenderei com a minha vida o teu direito a expressá-lo. Os grandes líderes da humanidade pagaram esse pesado tributo.
Sofrem a perseguição dos apaixonados, principalmente quando dominados por políticas arbitrárias, que sempre perseguem aqueles que se não aderem aos postulados partidários. Vale, no entanto, ser livre sem deixar-se afligir ou abater pelos seus perseguidores gratuitos. E é por isso, na questão do Livro dos Espíritos, 837, está escrito assim: que é que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. A liberdade de consciência é força do progresso espiritual de todas as criaturas. Os maus acontecimentos que surgiram em todos os tempos e que estão se processando, fazendo as criaturas sofrerem, e os que ainda vêm por aí, no que se chama os fins dos tempos, são produto do constrangimento que se quer fazer contra a consciência, onde estão escritas todas as leis universais para a educação e entendimento das criaturas. Miramês nos diz que a consciência nos inspira para amar. A alma que desconhece essa fonte odeia. A consciência nos inspira para a paz. A alma ignorante procura a guerra. A consciência nos fala para perdoar. A alma esquece a advertência e revida todas as ofensas. E nesta ação contrária, o espírito vai criando seu próprio inferno e passa a sofrer dentro dele até surgir a maturidade, conscientizando-se de que deve reparar o mal que faz, recolhendo muitas experiências e fazendo acender a luz do coração. Para acender essa luz nos corações da humanidade, Deus envia de tempos em tempos homens com a missão de nos relembrarem as leis de Deus. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. E assim surgem as religiões. Para Emmanuel, as religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. E por que ela um dia vai brilhar para todos? Porque as leis divinas estão na nossa consciência. E é por isso que Kardec, dando sequência ao tema sobre liberdade de consciência, ele questiona a espiritualidade. Vamos ver o próximo slide. Será responsável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando sincera e conduzente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Toda religião carece do nosso respeito, desde quando ela inspire seus profitentes ao bem e ao amor. É preciso que se saiba que o sistema religioso é um celeiro, onde seus crentes recolhem e passam a semear. No entanto, é preciso notar que a colheita é viva e pertence ao semeador. Existem, bem o sabemos, aquelas crenças que melhor que as outras ensinam mais a amar aos semelhantes. Quem mais obedecer às leis naturais, mais colherá frutos dignificantes. Quando uma religião ou filosofia tem por norma combater a outra, cujos ensinamentos não lhe soam bem, é falta de respeito aos pensamentos alheios por querer oprimir a consciência daqueles que não pensam igual a eles. Isto é querer violentar o modo de pensar dos irmãos em caminho. Na verdade, eles têm Jesus como guia, mas esquecem seus preceitos de não desejar aos outros o que não querem para si mesmo.
O nosso maior desejo deve ser cuidar de nós mesmos e sempre pensar nos outros. Se cada criatura se interessar pelo seu próprio aperfeiçoamento, tudo se regulará na harmonia divina. Enquanto o homem atender à inferioridade de oprimir seu irmão com seu modo de pensar e sentir a vida, ele ainda dorme pelo magnetismo da ignorância. Pensamos nos grandes representantes das religiões: Francisco Cândido Xavier, espírita; Madre Teresa de Calcutá, católico; Gandhi, hinduísta. Não importa a religião, mas sim o propósito na realização do bem. Por isso, não devemos nos escandalizar com a crença do outro. Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Vamos lá na questão 842, que diz assim pra gente, mas será que para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo os falsos princípios? Essa é a pergunta que Kardec fez, e a espiritualidade responde assim pra gente: certamente que podes e até deves, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Nunca aconselhamos a violência para impedir que se propaguem certas ideias. A brandura é sempre o melhor caminho. Quando falamos em energia, não queremos dizer que se deve oprimir pela força os pensamentos e mesmo fatos que possam contaminar a massa humana. O homem que ama, a pessoa branda na sua vida, a alma honesta no seu viver com seriedade, o ser humano que procura sempre a verdade, nunca encontram dificuldades para ensinar, e quem os ouve acata seus pensamentos educativos. Podemos respeitar as criaturas e, no entanto, divergir delas no modo pelo qual pensam e fazem, sem que a prepotência e orgulho possam nos afetar. Ninguém é senhor de toda a verdade. A vida, com todos os ensinamentos de Deus, se divide ao infinito para instruir as criaturas. Não fiquemos pensando que somente nós possuímos os direitos e a verdade do Senhor, por pertencemos a uma religião. Todas as religiões se modificam com o tempo e a força do progresso, bem assim os livros em que elas alicerçam seus conceitos. Tudo muda com a força do tempo. Somente Deus e suas leis são soberanamente eternas e perfeitas. Tudo mais obedece à transitoriedade, como se vê em todos os ângulos da criação. Quando se trata de liberdade, é certo que não devemos tolher os outros ao propagarem suas crenças, desde que elas não firam a moral da sociedade. Quando isso acontecer, essa mesma sociedade tem seus meios de defesa. Uma religião combater a outra é mostra de que já se encontra fraca e tem medo de desaparecer. Se ela teme, não está com a verdade, porque a verdade não precisa de defesa dos homens. Se se trata das coisas espirituais, como combater com a força, violentando o modo pelo qual os outros passam a viver. Se tememos, não confiamos naquele cuja doutrina propagamos. Se todas as religiões afirmam que Deus é o Supremo Senhor de toda a vida, de toda a criação, Ele se encontra à frente de todos os acontecimentos. Quando Ele deixa algo acontecer, por que vamos querer impedir que aconteça? Andemos nas linhas do amor, que esse amor nos defenderá e fortalecerá no bem, onde quer que seja. Mas qual é a boa e verdadeira doutrina que conduzirá as nossas consciências ao bem? Vamos ver no próximo slide. A boa e verdadeira doutrina será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor,
na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse, o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Para que possamos reconhecer uma doutrina como boa, basta verificarmos seus preceitos e os seus componentes. Aquela doutrina, ou mesmo filosofia espiritualista, cujos profitentes amarem mais, essa doutrina é respeitável e será colocada como fonte de fraternidade. Os filhos de Deus se unem por sentimentos dotados da verdade e de paz. Poderemos reconhecer os verdadeiros discípulos de Jesus por muito se amarem. A religião, no entanto, que gasta o seu tempo precioso em combater outras religiões, que persegue e calunia outras crenças, essa religião é pelo seu caráter perniciosa e se encontra afastada do Evangelho de Jesus. Não queremos dizer que a religião espírita é a melhor. Os espíritos benfeitores da humanidade, quando escreveram que fora da caridade não há salvação, dão prova de que eles mesmos não estavam escolhendo a religião, mas sinceridade de ação. E o que é caridade? É amor. Portanto, fora dessa virtude não há salvação, porque Deus criou o amor para depois criar tudo o que existe e que possamos conceber. O único sinal pelo qual podemos reconhecer se uma doutrina é boa e verdadeira é aquela que ensina a amar mais, e Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Melhor seria dizer, amar a Deus em todas as coisas, por ser Deus tudo para nós, seres criados por Ele, por amor. E se queremos sentir Deus mais perto de nós, Paulo nos ensina, falando aos Romanos, no capítulo 13, versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em impudícias e dissoluções, nem em contentas e ciúmes. É por esses mesmos que vamos reconhecer o verdadeiro crente, aquele que não precisa que lhe faça imposição para ter uma vida reta. Ele mesmo descobre o seu caminho, vendo e sentindo que deve mudar os seus pensamentos para melhor, de modo pela qual Jesus nos ensinou. O homem de bem do futuro vai pensar e vai falar e escrever o que fala sem nenhuma restrição, por estar integrado na verdade e no amor. Toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, ela não é boa. Os espíritos da discórdia e da má-fé ali estão inspirando seus dirigentes. Se eles pretendem atender à verdade, da qual se acham dotados, essa verdade é falsa, porque Deus é a verdade e não precisa de defesa humana. Basta que os que pensam estar com a vontade vivam-na em silêncio, que ela se irradie em todas as direções, acendendo luzes e deixando o amor em suas múltiplas formas do bem. As religiões que desejarem melhorar devem entender que Deus não é carrasco. Ele espera que todos compreendam, mudando suas formas de viver, e somente se concentrarem nessas palavras com interesse. Deus é amor. Se Ele é amor, como nos falou João Evangelista, o que devemos fazer? Amar permanentemente em todas as direções da vida. Todo aquele que queira se levantar contra Deus já deixou de viver, porque a vida é Deus. E é por isso que a doutrina nos diz que, fora da caridade, não há salvação. Que possamos exteriorizar as leis de Deus que estão dentro das nossas consciências, amando o próximo como a nós mesmos, sempre em ação, pois a caridade, como nos diz Emmanuel, é amor em movimento. Fiquemos com Deus, hoje, agora e sempre. Que possamos despertar as leis divinas da nossa consciência, amando e respeitando o próximo.
Um grande abraço no coração de todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, à espiritualidade amiga e, acima de tudo, Deus, nosso Pai de amor e bondade. Queremos agradecer tudo que tem nos dado e feito. E muitas das vezes, ingrato que somos, não enxergamos as bênçãos que nos concedem. Agradecemos, Senhor, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos e vizinhos. E te pedimos, Senhor, que ampare a todas as crianças, aos velhinhos, seja onde estiverem, pelos doentes, pela equipe médica, pelos encarcerados nas celas frias, por aqueles que estão sofrendo de depressão e tentam o suicídio. E é neste momento que te pedimos sua permissão para permitir que os bons espíritos venham ao socorro de todos os envolvidos. E assim, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, abrindo nossos corações. Muito obrigado. Assim seja. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. A força do bem, Grupo Bem. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito.
certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido